E aí estamos com a Elaine. Boa noite, Elaine, tudo bom? Olá, boa noite, professor, tudo jóia? Boa noite aí, pessoal. Então, o trabalho da Elaine, né, faz parte aí do projeto, do grupo de pesquisa em inovação, projetos e processos, né? Pode passar, Elaine, só para introduzir um pouco aqui a temática, né? A gente tem alguns projetos no grupo que são na área de indústria 4.0, né? É, Esses projetos aí são parcerias aí com universidades brasileiras, né? A gente tem a USP no Brasil, por exemplo, como parceira, né? A gente tem a UFSCar como parceira, né? A gente tem universidades fora do Brasil aí, especificamente na Alemanha, a gente tem uma universidade parceira lá em Aachen, né? E a gente tem outras parcerias também sendo trabalhado, por exemplo, com o pessoal do Canadá, né? E ultimamente estamos começando aí uma prospecção com o MIT, né? Que provavelmente vai acontecer. Então, indústria 4.0, né? Ou transformação digital, as pessoas às vezes usam como sinônimo, né? Eu gosto mais de usar o termo indústria 4.0 porque ela tem a ver com a quarta revolução industrial, né? Então, a gente teve aquela primeira revolução industrial lá em 1790, final dos anos 1700, né? Com a máquina a vapor, etc. Tivemos a segunda no final do século XIX, início do século XX, com a energia elétrica, etc., né? E também principalmente com a energia elétrica, mas também com motor a combustão e outras tecnologias mecânicas, né? Depois nós tivemos aí, por volta dos anos 60, 70, a terceira revolução industrial, onde você teve a utilização da informática de uma maneira mais disseminada nas empresas, né? E começaram os sistemas de gestão, MRP, sistemas OPT, sistemas ERP depois, né? E outros sistemas mais dedicados, sistemas de RH, sistemas de vendas, etc. E aí a gente está no momento da quarta revolução industrial, né? E aí muita gente fala aí, você pode passar um slide, Elaine, sobre a questão da conectividade aí como um elemento fundamental dessa quarta revolução industrial, por isso indústria 4.0, e aí o pessoal fala disso como transformação digital, que a conectividade seria esse aspecto aí de digitalmente você pode integrar aqui, por exemplo, uma empresa, que seria uma fábrica, com toda a parte de energia, que aí tem as redes de energia elétrica, que podem ser geradas, inclusive, internamente por biodigestores, ou por energia solar, ou por energia de biomassa e de gás, né, gerados pela empresa, né? Energia dos ventos, etc. Você tem a questão da mobilidade, né? Então, essa questão da conexão com carros que são autônomos, que se comunicam, isso é uma questão bem importante do V2V, né? A comunicação entre carros, né? E você também tem o acesso aí, saber onde é que está a sua frota, etc., aqui na logística, né? Das empresas, né? Você tem aqui a própria estrutura, né? O building, né, os prédios inteligentes, né, casas inteligentes, tudo conectado. Você tem os aplicativos tipo Alexa, né, equipamentos que fazem a gestão de uma casa, né, dos elementos que estão conectados dentro de uma casa, que tem uma rede IoT vinculada com esses elementos aí. E você tem os produtos conectados, né? Então, dentro de alguns tipos de produto, você tem uma possibilidade de você monitorar o produto à distância, né? Então, por exemplo, houve algum tempo atrás o caso de carros da Tesla que pararam no mundo todo porque a rede lá da Amazon apresentou uma falha, né? E aí os carros paravam, porque eles estão conectados à central da Tesla, né? Tá?
essa conectividade, né, eu entendo ela muito como uma parte da indústria 4.0 e não como a indústria 4.0 como um todo, porque a gente tem toda um grande movimento de nanotecnologia que também está surgindo e está acontecendo hoje, né? A gente tem novos materiais avançados aí que também está surgindo e está crescendo hoje. A gente tem as próprias energias alternativas aí gerando uma ampla gama de possibilidades, né? Você pode, por exemplo, fazer com que a sua mochila gere energia para gelar a água que está no seu cantil dentro da tua mochila. Então, isso são possibilidades reais aí que a tecnologia pode habilitar e não necessariamente é por conectividade, né? Mas esse é um elemento importante, tá? Pode passar mais um aí, Helene? Então, na literatura se fala, por exemplo, em indústria 5.0 e não 4.0, que a gente já passou a 4.0 e já entrou na 5.0. Não é uma abordagem que eu acho mais coerente com o momento, porque as revoluções industriais elas demoram um certo tempo, né? Existe um documentário que eu gosto muito de usar numa das minhas disciplinas, que chama Gigantes da Indústria, que ele mostra ali o período entre 1880 e 1920 nos Estados Unidos, onde você teve uma enxurrada de novas tecnologias para a época, o aço, as ferrovias, a própria energia elétrica, corrente alternada, corrente contínua, uma disputa entre o Thomas Edison e o Nikola Tesla, toda a parte dos carros, né, que o Ford trouxe lá, e que foram várias tecnologias que se consolidaram durante aí mais de 30 anos. Né? Então, a gente, às vezes, chega já não é mais 4.0, é 5.0, porque as conexões elas vão em todos os lugares e etc., só que a gente está vivendo isso. Então, quando você está vivendo a Revolução Industrial, é mais difícil de você chegar no conceito dela, né? Eu sou o cara que acho que a gente está no 4.0, até que vai chegar um momento que eu não sei o que vai acontecer, porque tecnologias podem vir de outras áreas aí que a gente não imagina, né? Tá? Pode passar, Helene. Aí é com você aí, esse slide sobre a indústria 4.0. Então é isso, né? Dando continuidade aí, a gente vai falar um pouquinho aí dos pilares da indústria 4.0, né? O que a gente tem aqui hoje, né? O avanço da tecnologia, né, nos permite aí. Então, a indústria 4.0 ela é composta pela robótica autônoma, né? Simulação, integração horizontal e vertical de sistemas, internet das coisas, cibersegurança, né, computação na nuvem, manufatura, realidade aumentada e o Big Data e Analytics, né? Que nada mais é do que, por exemplo, a gente já percebe, né, essa tecnologia no nosso dia a dia, né? Como o professor falou aí da questão da Alexa, por exemplo, né, IoT. Então, assim, a gente consegue conectar coisas com coisas, digamos assim, né? Então, já faz parte do nosso dia a dia, já está bem avançado aí, né? As empresas usam muito essa questão também da simulação, né? A robótica também, que é a questão, por exemplo, hoje eu vejo muito, quando você vai marcar, por exemplo, uma consulta, né? Você ali já tem uma automação, né? Ali você já tem aquelas opções que você seleciona, já te manda, para a área que você deseja, né? Sem a interação humana ali, um robô por trás. Tem o Big Data, que, né, os dados aí que estão armazenados, né, em grandes servidores. A questão da realidade aumentada também, que a gente tem aí o 3D, né, a manufatura, que as empresas estão também bem em voga, né, usando aí a manufatura aditiva. Computação na nuvem, que a gente consegue dar como exemplo a questão da Google Drive, né, que a gente pode estar em qualquer local e você está acessando seus dados e suas informações.
né? E com isso tudo, é muito importante a questão da segurança, né? Garantir a segurança disso tudo, a segurança dos dados, né? A gente acessa tantas ferramentas, né, para o trabalho, para o dia a dia, para o estudo, né? Então, a gente tem que se preocupar com a segurança, sim, né? O que acontece com a indústria, né, 4.0? Ela permite a digitalização, integração da cadeia de valores, né, que nada mais é do que você integrar soluções, tanto de planejamento quanto de produção, né? Simplifica também os fluxos de trabalho e operações, que é a parte da digitalização aí. Vou entrar aqui um pouquinho, né, falando sobre projetos, que são projetos até meio repetitivo, né, nessa altura do campeonato a gente está falando, porque já que é um colóquio né, sobre isso, mas eu vou dar uma reforçada, né, que nada mais é aqui, com base no guia PMBOK, que é o guia de melhores práticas, que é um esforço temporário, né, para ele criar um produto, serviço ou um resultado único, né? A sua natureza temporária, ele indica um início e um fim definidos. O gerenciamento de projetos, né, que é a aplicação de conhecimentos, habilidades, ferramentas e técnicas, né, para atender os requisitos propostos no projeto. E aqui entra a parte do meu trabalho, né? O que a gente está avaliando aí? Né? Os projetos de indústria 4.0, o impacto da transformação digital na gestão de projetos. Como a gente pode aproveitar, né, os benefícios da indústria 4.0 para poder estar melhorando a entrega dos projetos, tanto ágeis como tradicionais. Só reforçando, então, Elaine, acontece que a gente tem aquelas tecnologias ali, a gente chama de habilitadores da indústria 4.0, né? Isso. Dessa questão da conectividade que eu comentei, né? Tudo conectado. Então, será que essas tecnologias de conectividade, elas têm impacto na gestão de projetos, ou a gente faz a gestão de projetos independente de ter IoT, de ter Big Data, de ter utilização de cloud, a gente continua fazendo do mesmo jeito, né? Tá? Então, esse foi o problema que eu passei aí na mão da Elaine, né? E ela tentou responder aí essa questão, né? Exatamente. Aí vai ter mais um detalhe aí que eu vou comentar um pouco mais à frente. Tá bom, certinho. Tamo junto aí, professor. Então, aqui eu vou falar um pouquinho dos métodos ágeis, né, que o estudo também envolveu aí o Scrum, né, que a gente fiz aí na minha pesquisa, envolvi também. Quais são os fatores motivadores, né, para ter os métodos ágeis, né, atualmente, né? Então, nada mais é do que as mudanças, né, a volatilidade do mundo, né? Por isso que a gente está tendo que acompanhar, né? Então, assim, a origem do ágil partiu desses fatores motivadores aí também, né? O ciclo de vida do produto, ele diminui muito, né, por conta dessa questão aí do VUCA, né, a volatilidade, a incerteza, a complexidade, a ambiguidade aí, e também tem o mundo bunny, que também né, requer capacidade, resiliência, empatia, contexto de adaptabilidade, né, transparência e intuição, né, que é uma das questões aí da metodologia ágil, né. Então, essa questão dessa mudança, né, baseado também no mínimo produto viável. Como é que se dá isso? No mundo de negócio, você tem um ciclo de vida cada vez menor, né? Por quê? Por exemplo, né, eu até coloquei na tela, o controle da TV. A gente tem aí um controle, né? Quantos botões tem nesse controle? Nesse da esquerda. Então, assim, digamos que uns 30, né? E quantas funcionalidades realmente eu vou usar desse controle? Né? Então, assim, o que prega o ágil? É eu fazer por interações, né? E eu vou fazendo a entrega de valor para o cliente, né?
do que tem que ser entregue em fases, em partes, né? Diferente do modelo lá, que eu vou falar mais na frente, do cascata, tá? Então, assim, e na verdade, o controle de TV, eu vou usar quantos botões que eu uso, né, de fato, nele. Então, assim, a ideia é essa, é que a gente faça o que é realmente necessário. E aí depois eu vou implementando, vou incrementando, né? Se houver alguma necessidade. Se faltou algum botão, né? Isso no desenvolvimento do projeto, eu vou poder incrementar, né? Isso seguindo todo o fluxo, né? Da metodologia ágil que já vou apresentar para vocês. Como é que é a questão da metodologia tradicional, cascata, que a gente usa muito o guia PMBOK, né, como o guia mesmo para estar nos orientando, apoiando aí, né? Parte de uma necessidade, né, tem uma necessidade, vou desenvolver um aplicativo, né, um app, alguma coisa nesse sentido, né, que aí temos aí a necessidade de um projeto, né, estou dando o exemplo de um software, tá? A gente sabe que o projeto não se aplica só à TI, a software, não, né, em todas as áreas da vida da gente, a gente acaba fazendo um projeto. Uma festa de aniversário do filho, por exemplo, é um projeto. A construção de uma casa é um projeto. Então, se eu estou usando esse modelo do software, porque eu sou da área de TI, então é mais a minha vivência, o meu dia a dia. É conhecido também como modelo cascata, né? A partir dessa necessidade do cliente, a gente começa a fazer a análise, né, da necessidade dele, faz o desenho, né, parte para o planejamento, execução, né, para os testes e, na sequência, implantação. Como o mesmo nome diz, né, cascata. Então, assim, eu termino uma fase para poder passar para outra, né? Então, você vê que é uma cascata. Uma coisa aqui importante que eu acabei não falando. Isso atendendo a um custo, né, previsto, definido, que foi lá no planejamento, a gente definiu, teve esse custo, o cronograma, que é o tempo, né, e com a garantia da qualidade. Então, são as questões aí que a gente precisa ter em mente, no modelo tradicional, que prega, né? Então, assim, a gente tem que atender essas questões. Já na metodologia ágil, né, que é o Scrum, a gente faz os incrementos, né? O que acontece? Como é que é feito? A gente tem de 1 a 4 semanas para poder estar concluindo a sprint, né? Que é a sprint muito conhecido aí na metodologia ágil. Primeiro, a gente tem aqui, né, a partir da visão que você tem da sua necessidade, que o cliente tem, você tem um produto backlog, né, você coloca isso daqui numa fila, tem a questão do planejamento, né, a definição de prioridades, a partir daí a gente vai colocar na sprint backlog, que aí aqui já está as atividades priorizadas. Na sequência, a gente tem um time, né, um time Scrum aqui, que ele vai fazer os incrementos, né, e aí a partir daí faz a entrega do produto, né, logo a gente tem a sprint review, e depois, para ver, né, até ver o resultado, como é que foi, se atendeu realmente, se é isso, né, que foi definido no início, isso tudo que eu acho interessante, assim, que é próximo ao cliente, a gente sempre está trabalhando diariamente junto com o cliente, ele normalmente, né, que eu já vi por onde eu já passei, mais em ambiente de desenvolvimento de software, né, que aí tem as dailies, né, a Scrum Dailies, que aí a gente envolve o cliente, ele está junto, sempre podendo acompanhar as tratativas, né, que aí a daily, ela não ultrapassa aí os 15 minutos diários, até para não se estender, não tomar muito tempo, né, dos desenvolvedores, da equipe, do time, né. E por último, a gente faz uma retrospectiva da sprint,
que é feita uma análise, né? Eu digo que aqui a gente trabalha muito as lições aprendidas, né? A gente faz uma análise do que deu certo, o que não deu certo, né? E se houver necessidade, a gente já coloca essa interação aqui na fila. A gente já inclui interação, não, essa atividade aqui na fila novamente. E aí é um trabalho que a gente vai fazendo por incrementos. Exige maior agilidade, né, e adaptabilidade, quase não sai. Aí que é o que prega a metodologia ágil. Voltando aqui um pouquinho, né, para projetos, né, as áreas de conhecimento de projetos que a gente tem, que é a metodologia em cascata tradicional, que é a integração, né, nós temos aí 7 processos, o escopo. O que é a integração? Nada mais é do que você fazer a integração de todas as áreas, né, você ter uma integração entre as áreas, não necessariamente em todas as áreas. Por quê? O projeto, quando você está gerenciando um projeto, você, na verdade, adequa a sua organização, né? Não é uma metodologia que você tem que acompanhar, fazer de acordo com o que está no guia, não é isso. É exatamente um guia de melhores práticas, ou seja, você vai entender o seu ambiente, como é que é o seu ambiente interno, a sua organização, tem os fatores externos também que a gente tem que observar, tem que ser apontado, e a partir daí a gente faz a integração entre essas áreas, é importante. Então, a gente tem aí os 7 processos para fazer essa integração, né? A definição do escopo na gestão de projetos, ela é feita logo no início, né? E não é volátil, procura até para evitar surpresas no projeto, né? Então, o escopo, ele é previsível, né? Tem uma definição logo no início para entender o que tem que ser feito, né? O tempo é uma questão primordial, né? Que a gente tem que ter o controle do tempo, né? Então, para isso, a gente tem um gerenciamento, né, do cronograma, né, do tempo também. O custo, que, né, é tudo, né, o recurso, quanto que eu vou ter ali naquele projeto para poder estar gerenciando, né. Garantia da qualidade, que realmente o que foi planejado foi executado de acordo com o que foi solicitado, que foi definido logo no início. Os recursos, né, que a gente envolve aí a questão das pessoas também, dos profissionais, né. Comunicações, que é fundamental, hoje que se percebe, assim, que as grandes falhas dos projetos é na comunicação, né? Então, assim, nem sempre o gerente, ele entende como o cliente quer. Então, assim, tem uma lacuna aí, uma certa dificuldade, isso nas duas metodologias, tá? Não é somente na tradicional, não. Então, pelo fato, talvez, do ágil, você tá mais essa convivência do dia a dia, por exemplo, você ter uma reunião diária, ter daily, ter o ponto de controle, você está junto com o cliente ali, o cliente está acompanhando as suas atividades também, então, talvez esse seja uma questão aí que ela é melhor resolvida, tá? A questão do gerenciamento dos riscos, né, todas as atividades que a gente faz, né, independente se é projeto ou não, tem o risco, então a gente tem que avaliar os riscos, né, os riscos que são possíveis, a gente fazer o levantamento dos riscos, que é uma questão que é muito importante em todos os projetos. Então, o gerenciamento das aquisições e os stakeholders, que são aí os envolvidos, todos os envolvidos no projeto. Desde o patrocinador até o time, a equipe e tudo. A aquisição nada mais é do que o que você vai ter, né, que adquirir para poder desenvolver o projeto, os equipamentos e tudo. Numa construção, por exemplo, né, a gente tem a aquisição de vários materiais, né, de construção, cimento, tijolo e tudo. Então, é isso. Então, a gente vê que
com tantas metodologias, métodos, né, que já foi até passado ontem, hoje, muitas coisas boas que a gente pode usar no nosso gerenciamento, né, de projetos. E por que tem tantas falhas, né, na gestão de projetos? Então, assim, uma das questões que eu quis fazer essa análise foi exatamente buscando uma possível resposta, né? Porque são vários fatores que influenciam, né? Então, assim, na visão do cliente, o que é o sucesso aí? É o uso, a satisfação, a efetividade do produto, né? E o projeto, né, que está aí no meio também, que é a questão do tempo, que eu falei lá atrás, né, da questão do custo, da performance. Isso tendo, né, um modelo que eu peguei, e aí tendo aí a questão do ambiente interno e externo, que tem que ser sempre estar sendo avaliado. Aqui tem, né, a fórmula, digamos assim, né, a fórmula mágica, para a gente estar fazendo aí a coisa acontecer. Que não é tão simples, né, foi uma brincadeira, a gente sabe que não é tão simples de alcançar, né, mas a gente usando a melhor prática, né, de acordo com o seu ambiente, você poder tá almejando aí o sucesso, né? Você está garantindo o sucesso. Então, assim, não há eu digo que não há o que é melhor, se é o modelo tradicional ou o modelo ágil. Isso depende do seu ambiente, né? Depende da sua organização, né? Então, o sucesso ele é medido pela qualidade do produto, cumprimento de prazos, né? A conformidade com o orçamento e o grau de satisfação do cliente. Né? Os projetos falham aí porque não atende os seus objetivos, não ocorre conforme foi planejado, né? Muitas das vezes você tem ali, tem a documentação, tem e algo passa desapercebido e você acaba levando isso a uma falha do projeto. Então, sendo específica aqui no meu trabalho, né, qual que é o objetivo? Analisar as práticas de gestão ágil e tradicional em algumas empresas de TI. Foi feita uma análise, né, um estudo junto a essas empresas, né, até mesmo por onde eu passei, outras não, então foram bem variados, né, como se diz, a minha pesquisa, né, e o grau de utilização que essas empresas fazem da tecnologia de indústria 4.0, né, hoje, já que é um assunto que está tão em alta, que funciona tão bem, né, a gente percebe que funciona tão bem, como é que está sendo isso dentro das empresas, né, e o seu impacto, né. A gente percebe que há uma dificuldade, né, principalmente em projetos aqui em Brasília, a questão financeira, né, então as tecnologias, para você investir em tecnologias, você tem que ter aí um recurso, né, e isso no Brasil é um pouco limitado, a gente sabe das nossas dificuldades. Então, isso impede muito o avanço aí até né, nas empresas, na gestão mesmo, em si, no uso dessas tecnologias para beneficiar o gerenciamento de projetos. Vou passar a palavra agora com o professor Sanderson. Sim, aí só para problematizar um pouquinho isso aí, né? Por exemplo, aqui a gente fez no doutorado de uma aluna minha, que é a Bruna, que está aqui, até tem um copyright aqui, Bruna Phillips, né? Ela acabou o doutorado agora em fevereiro, e a gente desenvolveu o que a gente chamou de modelo Cubo 4D, né? de aplicação das tecnologias da indústria 4.0, né? Porque todo mundo, quando pensa na indústria 4.0, esse é o ponto, né? Pensa naquelas tecnologias, né? Então, nós vamos aplicar o IoT, vamos aplicar o Big Data, vamos aplicar lá o Analytics, vamos utilizar a robótica, usar
inteligência artificial, enfim, a gente pensa nas tecnologias. Mas, normalmente, as aplicações, elas entravam por outros aspectos, né? Que não são habilitadores tecnológicos. A empresa, por exemplo, ela pega uma empresa X aí, uma distribuidora de bebida, por exemplo, grande, ela compra lá um sistema bem avançado de gestão da manufatura, né, para coletar dados das máquinas ao longo do processo, mas muitas vezes ela não tem processo de trabalho, né, para que aqueles dados sejam trabalhados e eles, de fato, sejam utilizados para tomada de decisão no negócio, né? Ela não tem, às vezes, por exemplo, os funcionários da linha de produção, eles não conseguem operar esses dados, essas interfaces, os sensores, né, para poder realmente captar os dados, né? Então, faltam, que a gente chama de habilitadores organizacionais, e faltam, muitas vezes, uma maturidade no processo, né? E aí a empresa fica lá pensando só na tecnologia e ela acaba não gerando um resultado significativo, né? Então, a gente montou o modelo do Cubo, né? Esse modelo nasceu em 2019, um período que eu estava na Alemanha, ele começou a ser trabalhado e depois ele acabou sendo descrito lá pela minha ex-aluna de doutorado, a Bruna, né? E ele tem 3 dimensões. Tem justamente os habilitadores tecnológicos, é uma dimensão, que são aqueles que a gente falou sobre conectividade. Os habilitadores organizacionais são outra dimensão, como treinamento do RH e como também, por exemplo, um objetivo bem claramente definido da alta gestão, né? Um top-down aí bem definido, né? E tem os processos que precisam ser bem maduros, né? Que é a terceira dimensão, né? A maturidade dos processos, especialmente o processo de desenvolvimento de novos produtos e serviços e o processo de manufatura, né? E aí entra toda a parte de engenharia de produção, de PCP, etc. Pode passar para o próximo slide. Aqui a gente tem as dimensões, os elementos de cada dimensão dessa, né? Então, na dimensão organizacional, por exemplo, a gente tem a cultura organizacional, o modelo de negócio e os recursos humanos. Na tecnológica, a gente tem a interconexão, que é que a gente já falou, transparência da informação na rede, na cadeia de valor toda, decisões descentralizadas, né? Os sistemas devem permitir decisão descentralizada na cadeia, assistência, esse daqui não é assistência técnica, muito um suporte técnico da tecnologia para as operações, né? Sejam interface, né? Sejam, por exemplo, na área de robótica também, né? Que seriam esse suporte de assistir tecnicamente as operações do dia a dia, né? Produção na rede de valor, ou seja, utilizando impressão 3D, né? Ela pode ser, por exemplo, o tênis da Nike, eu consigo, daqui a um tempo, né, imprimir na impressora 3D que eu vou ter na minha casa, né? Isso é uma tendência bem forte. E você tem a maturidade dos processos. Aí a gente discutiu aqui esses processos todos. Pode passar mais um aí, Helene. E uma questão que ficou em aberto, que estava na primeira versão do modelo, mas ela não ficou como um habilitador na última, né? É se a agilidade da empresa, né, ela é um habilitador organizacional da indústria 4.0. Ou seja, o que é que a gente queria ver? A gente supunha, né, no final das contas a gente retirou, que se a empresa usa mais agilidade, né, mais ágil, né, provavelmente ela teria mais facilidade de implementar o IoT, implementar o Big Data, o Analytics, o Cloud Computing, ela tem mais facilidade de incorporar esses habilitadores tecnológicos, né? E aí, no trabalho da Elaine, a gente
colocou aspectos da gestão de projetos mais baseada em PMBOK, né? Onde você tem as áreas de conhecimento, né? Na versão anterior, nessa nova nem tanto, e aspectos da gestão ágil baseada em Scrum. E aí a Elaine foi coletar dados com as empresas, né? E daí ela vai apresentar esses dados aí, e aí, enfim, aí algumas conclusões interessantes aí. Tá bom, é isso. Então, assim, com base no estudo, né, aqui a gente tem a análise dos dados que foram feitos, né, usei o teste de associação do SPERMA, que é um teste de análise estatística, né, e a gente conseguiu ver o nível de associação que estavam entre essas variáveis, né, pegando aqui o PMBOK com alguns indicadores, né, então a gente consegue ver, por exemplo, a gestão do escopo, né, quando você faz a gestão do escopo, você tem uma associação elevada, né? Então, o escopo, você consegue entregar o escopo conforme foi planejado, né? Você consegue entregar o produto conforme foi planejado. Então, aqui percebe-se que a gestão do custo, ela tem uma associação com o escopo planejado também, né? A referência aqui, vou voltar um pouquinho, né? Como é que foi feito esse estudo? A gente pegou aqui, ó, o que está marcado em azul claro foram destacados os resultados em que o p-valor, resultante do pi-valor do teste, né? Foi menor que 0,05. Então, foi a referência que a gente pegou, tá? Aí o ponto de corte, digamos assim. Dando evidências da existência de associação entre as variáveis relacionadas ao PMBOK e os indicadores apresentados. Né? Destacou em azul mais forte, aqueles que a associação foi indicada aí, né, maior que 0,05, né? A intensidade dessa associação, né, então, indica uma intensidade ainda maior, né, entre essas variáveis. Então, a gente consegue perceber que quando você faz, como eu já falei, gestão do escopo, né, você consegue atender melhor o escopo, gestão de custo também, você tem bastante associação aí junto com o escopo planejado, você, né, tem a questão também dos recursos, que você está vinculado aí ao prazo, né, a associação é elevada entre eles, né, e a gestão da integração, que ela também tem deu aí mais que 0,5, né, então, assim, é bem, a intensidade, né, é bem dessa associação aí, né, o resultado que a gente está apresentando aí. Então, assim, veja, dos 30 cruzamentos, 14 deles indicam ter associação, né, e 4 deles mostram ter associação ainda maiores, né, então, que são essas que eu falei, que é a gestão de recursos, gestão de custo com o escopo com escopo, né, recursos com prazo, e a integração aí com o escopo planejado. Temos aqui, né, a parte do PMBOK junto com as tecnologias da indústria 4.0, né, a gente vê aí a nível de associação entre elas, né, então, gestão da qualidade com Big Data aí tem uma forte associação, né, a gestão de riscos também, que tem uma forte associação com a simulação digital, cloud computing também, e a gestão da integração, né, que também tem uma forte associação com o Big Data. A gestão ágil, né, que é o Scrum aí que a gente trabalhou, então, assim, elas têm a associação, né, com algumas variáveis também, com os indicadores, né, praticamente todas as variáveis analisadas, elas estão relacionadas, né, à gestão ágil, indicaram ter associação com os indicadores apresentados, né, então aqui, em que medida que os projetos foram atendidos dentro do prazo? Então, quando você feita a análise, a gente percebe que com o Scrum Master teve uma associação forte aqui,
né? A questão do escopo também, quando você usa o Scrum, você, né, entrega o escopo planejado. O backlog do produto, né, com o escopo, o backlog das atividades, com o custo e com o escopo também, que vale a pena a gente destacar esses que eu estou falando aqui, né, que são os que tiveram a intensidade maior. Momentos de revisão, com o custo previsto e com o escopo, né, aqui com nota que teve uma associação acima de 0,6 aí. Então, a gente consegue perceber nesse cruzamento que 16 indicam associação e 8 deles mostram ter uma associação ainda maior, né, a gestão ágil com as variáveis aí dos indicadores que a gente usou para poder entender, né, como é que andam os projetos aí nas organizações, nas empresas. Continuando aqui, né, a gestão ágil, a gente teve, vale destacar, né, porque teve uma forte associação aqui junto com as tecnologias da indústria 4.0, né, que é o Big Data, da Analytics aqui, que teve com o Scrum Master, teve uma associação 0,77, né, inclusive também, esse, né, no caso aqui, foi o mais intenso, digamos assim, né, e aqui a questão do momento de revisão junto com robôs autônomos, teve uma associação acima de 0,7, né, então a gente percebe que tem uma forte associação. O que está em azul, né, é um pouco mais claro aí também, tem uma forte associação, né, a gente tem aí o Scrum associado com os robôs autônomos, com a simulação digital, com a segurança, cybersecurity, cloud compute também. Backlog do produto, né, tem uma forte associação também com a Big Data, robôs autônomos, simulação, cybersecurity e com cloud compute. Momentos de revisão, né, ele tem uma forte associação aqui com os robôs, né, que o quanto a empresa utiliza esses robôs autônomos, né, então, assim, a gente percebe que tem uma forte associação entre eles. Então, aqui, né, eu já falei o que está escrito aqui, que destacou-se em azul escuro os resultados e que a intensidade da associação pode ser considerada forte, né, pois o RU, né, é maior que 0,75. Então, a gente consegue identificar aqui, né, os testes entre as variáveis Scrum Master e análise de dados, por exemplo, né, que foi lá o quanto a empresa usa a questão dos dados, né, relacionados aos projetos, como é que funciona isso. E os momentos de revisão, que foi aí o que mais se destacaram, né, esses dois aí. Continuando aqui, né, a gente teve ainda a questão do destaque, né, a gestão ágil aí junto com, né, eu acho que esse slide está duplicado, se não me engano ele está duplicado mesmo, que é o que eu falei anteriormente, né, que é o quão forte a associação entre essas variáveis, né, da gestão ágil com a tecnologia da indústria 4.0. Aqui a gente já consegue ver a questão da realidade aumentada, por exemplo, né? A questão que foi feita, a empresa adota a realidade aumentada por meio de aplicativo, celular, tablet, computador, projetores, né? Para monitorar as atividades remotas dos projetos, né? A gente percebe que teve uma forte associação aqui junto com o backlog do produto, né? E o monitoramento remoto. Então, o Scrum Master também teve aqui uma associação com o monitoramento. Quase todas aqui, ela tem uma forte associação com a questão do monitoramento, todas elas, né? Scrum Master, backlog do produto, backlog de atividades, momento de revisão, os encontros diários, né? O Kanban aqui, ele é o que mostra menos associação entre eles, né? Aqui, voltando aqui, backlog do produto, e
momentos de revisão, né, que tem uma forte associação com a realidade aumentada, né, e monitoramento remoto, que é feito aí em quase todas as variáveis, com exceção do Kanban. Então, é isso, gente. A gente percebe, assim, com esse estudo, né, a gente percebe que as empresas, elas trabalham mais práticas ágeis, utilizam mais os habilitadores tecnológicos. Essa associação que eu falei, né? Então, a gente percebe que quanto mais você usa as práticas ágeis, mais elas estão usando aí os habilitadores tecnológicos da indústria 4.0. Né? Os dados sugerem que pode ser que a agilidade seja um habilitador organizacional para a implementação de tecnologia de indústria 4.0, que é aí a transformação digital, né? É o que está em voga aí. Vou deixar aqui, né, finalizar isso, a minha apresentação, depois eu passo a palavra para ti, professor, de novo, né? Meu link ID tá aí, tá? Eu já tenho aí, embora sou amadora, digamos assim, aí na parte acadêmica, né, que eu estou aí com o professor Sanderson, né, fazendo meu mestrado, eu já tenho uma vasta experiência no gerenciamento de projetos, né, então, assim, eu já passei por várias empresas, das quais, e órgãos do governo, né, que em Brasília, que é muito forte, até que a colega falou anteriormente, né, onde é feito aí a questão do híbrido, né, você usa, assim, uma coisa que eu procuro adotar, é usar ali o que é necessário, né, para poder estar atendendo a demanda, para poder atender conforme as necessidades da organização, da empresa. Né? Então, assim, eu gosto de mesclar, entendeu? Até ontem foi falado, né, do hibrismo, se não me engano, uma coisa assim. E aí você pode usar a metodologia ágil e você pode também estar usando o guia PMBOK, você pode estar usando os dois em conjunto. Né? Então, assim, é uma dica que eu falo, né? A questão, a metodologia tradicional cascata, né? Ela é bem utilizada para projetos complexos, né? Por exemplo, projeto de migração de redes do Exército que eu atuei, lá o forte era o guia PMBOK mesmo, porque a complexidade tem os documentos, tem, né? É um guia que mais nos atendia para aquele momento. Né? Então, já teve projeto que eu participei já em elaboração de provas do Enem, por exemplo, que lá, o forte, né, no INEP, é muita questão do Scrum, né? Muito essa metodologia ágil, eles usam muito. É mais efetivo, digamos assim. Então, depende do seu momento, depende da organização, né? De como é o seu projeto. Né? O que de fato, assim, na metodologia tradicional, o projeto ele é único, ele é exclusivo. Então, para cada projeto, você atua conforme a necessidade. Passo a palavra para você, professor, obrigada aí, né, por mais esse desafio. Vamos lá, tem que treinar bem aí esse fechamento da tese, da dissertação. Obrigado, então, Elaine. Então, assim, é bem interessante o resultado, né? Você vê que quando você coloca lá as características do Scrum, que é uma metodologia ágil, o azulzinho é mais escuro, né? O azulzinho escuro, o azulzinho mediano também aparece mais, né? O azulzinho claro aparece menos, então, visualmente até já dá para você visualizar que as metodologias ágeis têm uma relação maior com as tecnologias da indústria 4.0, né? O que pode gerar uma coisa interessante, porque não tem na literatura essa discussão sobre agilidade versus habilitadores tecnológicos, né? Isso é uma coisa bem interessante aí, cientificamente, e do ponto de vista prático, né? É interessante também saber que, olha, se eu quiser aplicar na minha empresa, né? As tecnologias de indústria 4.0 em alguns processos, né? É melhor que eu use técnicas ágeis de gestão, né?
do que usar técnicas mais tradicionais aí, porque existe uma relação aí de uma reforçando a outra.